autoridade. Leão é quando ele entra num espaço, ele dá um brado dizendo: esse espaço, esse território tem dono. Em o nome de Jesus, no lugar que você colocar a planta dos seus pés, vai ser declarado que o reino dos céus chegou naquele lugar. Eu quero orar pela sua semana, mas não é uma oração de gatinho, é uma oração de leão, porque está sendo declarado que essa semana territórios, meu irmão, talvez isso é para alguém aqui hoje, territórios vão ser alcançados. Pastor, está tudo complicado, está tudo ao avesso, não é como, é com quem, e esse quem é o leão da tribo de Judá. Levanta as suas mãos. Senhor, essas mãos levantadas é sinal de rendição, é sinal, Pai amado, que está tudo sob o teu controle. Faça conforme a tua vontade. E agora eu quero colocar a semana do nosso povo em tuas mãos. Nós profetizamos que esse domingo será um domingo completamente abençoado. Segunda-feira, talvez é a segunda chance para muita gente. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, a sexta e o último dia, que é o sábado, nós declaramos uma semana onde nós vamos contar milagres de Deus. Semana de provisão, semana de restituição, semana do resultado chegar, semana do telefone tocar, semana do e-mail chegar e dizer: ei, vem, ei, é seu, ei, está acontecendo, ei, o relatório estava errado, ei, Deus está contigo, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou. O que é, pastor? É o leão da tribo de Judá. Se você crê, aplauda Jesus bem forte. Mais forte. Olha o leão aí atrás aí, ó. Sua semana está começando assim, ó. Ninguém resiste. Ninguém resiste. Hoje é uma manhã muito especial. Estamos aqui com os nossos amigos, pastor Darcio, pastora Raquel, supervisor Fernando, supervisora Célia. Eu quero que a igreja aplauda Jesus bem forte por esses amigos especiais. Escuta isso. Nesse momento agora, 86 jovens estão tendo um encontro com Deus, mais 120 jovens servindo como equipe. É o segundo encontro organizado por eles nesse ano. Nós já estamos chegando a 200 encontros com Deus desde que foi colocado na igreja. E a pastora Damares, ela sempre fala que o encontro que ela passou, não sei se vocês repararam no nome do pastor que ela fala. Ela fala: eu passei no encontro do pastor Darcio. E hoje o pastor Darcio tem muito a ver com essa igreja. Porque às vezes é assim, né? A gente faz algo, a gente se esquece, a gente não lembra, ou talvez muita gente passou por nós. E aí você fala: cadê essa semente? Meu irmão, a semente que eles plantaram no encontro com o bispo Daniel lá atrás, onde nós passamos para aprender, por essa semente, ela está frutificando. Então vocês têm total, né, entrega nisso. Tudo aquilo que foi feito lá atrás, hoje está sendo colhido por nós, mas também tem responsabilidade de vocês. Vocês são um dos culpados. Então eu quero chamar aqui com muita alegria o pastor Darcio para nos trazer uma palavra poderosa. Aleluia. Essa é a sua igreja, é o seu povo. Fique à vontade. Como nós recebemos o pastor aqui? Olha aí. Amém, graça e paz, amados.
Amém, né? Que bênção, que honra estar aqui com vocês. Alegria, pastor Filho. Eu lembro, pastora Damares, uma jovem, era da dança e se quebrantou naquele encontro, né? Faz uns 20 anos, eu acho já. Meu Deus, como Deus é bom, né? E eu me alegro quando eu venho aqui, quando eu vejo as postagens do pastor Silvio, vendo o que Deus tem feito aqui. E se prepare, é só o começo, amém? Deus tem muitas coisas para fazer. Alegria, pastor Darcio, estou aqui com a minha esposa Raquel, nessa bênção de Deus na minha vida. Fernando e Célia, que são líderes abençoados, que estão comigo há anos e anos e anos. Fernando participou também dos primeiros encontros lá, ele ia comigo lá com o bispo Daniel para a gente montar tudo, né, Fernando? Que tempo precioso. Sem recursos, sem pessoas, só com o sonho, né? Mas quando nós colocamos o sonho não é nosso, é de Deus. Se realiza em nome de Jesus. Podemos sentar, amados? Rapidamente eu vou apresentar algo, né? Deus, na sua infinita misericórdia, me deu o privilégio de começar a escrever livros. Foi uma palavra profética que eu recebi. Deus tem confirmado ano após ano essa questão. E eu comecei escrevendo livros. Eu escrevi esse primeiro livro, Morte e Luto. É um livro tremendo, amados. Eu estava 2 meses fazendo um casamento. Era padrinho de um casamento de um pastor grande lá da Zona Norte, que tinha perdido a esposa. Ele chegou esse livro às mãos dele e ele falou: preciso te conhecer. E aí surgiu uma amizade. Ele falou que esse livro foi o instrumento que Deus usou para trazer cura na vida dele. Ele perdeu a esposa no Covid. E aí eu e a Raquel de padrinhos no casamento dele. Todo lugar que eu vou, as pessoas agradecem. Esse livro é um instrumento tanto de cura para quem perdeu alguém, como um instrumento de evangelismo. Porque eu falo muito do evangelho como instrumento de cura para alguém que perdeu. Temos esse segundo livro que eu lancei, que é Jesus Nasceu no Natal, interrogação. Nós estamos perto da Páscoa. Desde que eu me converti, eu sempre ouvi os pastores pregando: Jesus não nasceu em dezembro, era impossível. Eu sempre fiquei curioso, se não nasceu em dezembro, nasceu quando? E quando eu fui fazer o mestrado, eu estava estudando e me deparei com material. Estava até em igreja, me matei para traduzir, que mostrava que na Bíblia daria para calcular quando Jesus nasceu. E realmente algumas passagens, se ligando João, Crônicas, e eu descobri que Jesus nasceu entre o final de setembro e o começo de outubro. A Bíblia dá essa certeza. Mas pastor, por que isso é importante? Porque nessa época tinha em Israel uma festa famosa, chamada Festa dos Tabernáculos. E o João diz que o verbo habitou, o verbo tabernaculou entre nós. Olha que interessante, Jesus veio para a terra logo no dia da festa de tabernáculos. Por isso você entende que as estalagens estavam cheias, porque era uma época de festa em Israel. Aí eu sou muito curioso, falei: mas se ele nasceu em tabernáculos, sabe o que tem a ver com as festas de Israel? Eu fui fazer um estudo, e aí descobri, Jesus morre quando? Na Páscoa, amados. Segunda festa. Não é muito interessante? Na primeira Páscoa, na Páscoa original, pegava um cordeiro sem nenhuma mácula e matava, e colocava o seu sangue. Na segunda Páscoa, Jesus vem e morre como cordeiro de Deus, e o sangue. Na primeira Páscoa, onde o sangue estava nos umbrais da casa, aquela família seria salva. E na segunda Páscoa, aquele que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida será salvo. E aí a gente começa a entender a Bíblia, tem as curiosidades. Vamos para o da Páscoa. Às vezes fala que Jesus morreu na sexta-feira, lembra? Quem era católico aqui que a mãe não deixava jogar bola e nem comer carne? Não era? Só que a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no domingo. E a Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao terceiro. A conta bate. Se morreu na sexta, sábado 1, domingo 2. O livro vai explicar isso. Jesus vai ser sepultado. Ele é sepultado bem no dia da festa dos pães asmos. Qual era a festa dos pães asmos? O povo tinha que comer um pão sem fermento, porque o fermento é símbolo do pecado. Então, assim como aquele pão ia para o forno sem nenhum fermento, Jesus foi para a sepultura sem nenhum pecado. No livro eu vou explorando mais esses detalhes. Aí Jesus vai ressuscitar. Ele ressuscita quando? No dia da festa das primícias.
Exatamente. E a festa das primícias era como? O povo, quando ia pegar a colheita, a primeira parte eles ofereciam a Deus. Porque se Deus aceitasse a primeira parte, toda a colheita seria aceita por Deus. Olha que tremendo, quando Jesus ressuscita, Deus aceita o seu sacrifício. E por Deus aceitar o sacrifício de Jesus, todos nós fomos aceitos por Deus. Ele é primícia. E através dele nós temos acesso a Deus. Eram feitas essas 3 primeiras festas. Depois tinha um intervalo e tinha a 4ª festa, que era de Pentecostes. Olha que loucura, o Espírito Santo desce na igreja justamente em Pentecostes. No primeiro Pentecostes foi cantado o louvor, Moisés vai lá e recebe a lei. No segundo Pentecostes, os discípulos, liderados por Pedro, vão e sobem ao monte e recebem o Espírito Santo. No primeiro Pentecostes, quando Moisés desce, o povo tinha feito o bezerro de ouro, desobedecido, e como consequência, 3.000 judeus morrem. No segundo Pentecostes, Pedro vai, prega cheio do Espírito Santo. E quantas pessoas são salvas? 3.000. Exatamente o mesmo número. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E existem as 3 festas que vão vir em sequência: trombetas, expiação e tabernáculo. Que interessante, né? Paulo fala que é o som das trombetas. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Arrebatamento da igreja. Expiação, sofrimento pelo pecado. Era uma festa onde eles comiam ervas amargas para sentir como o pecado era ruim. E aí a Bíblia fala que vai ter 7 anos de tribulação, com o domínio do anticristo, onde sofreremos pelo... Nós não, né? Quem ficar vai sofrer pelo pecado. E novamente tabernáculos. Jesus volta para reinar sobre cada um de nós. Amém? Então esse livro vai dar os detalhes de cada festa, o simbolismo. Você que quer saber quando Jesus vai voltar, meu primeiro professor de teologia falava assim: Israel é o relógio do mundo. Quer saber o que Deus está fazendo? Olhe para Israel. Essa guerra também não é por acaso. Então, ótimo. E esse é o último livro, o meu lançamento, Vivendo o Sobrenatural de Forma Natural. Lá eu falo de milagres, de Deus parar a chuva, de pessoas sendo curadas. Eu vou contar um pouquinho de mim também. Só uma história para dar água na boca, de como Deus quer que a gente vivamos o sobrenatural. O cunhado da minha esposa sofreu um acidente, estava internado na UTI, lá em Rio Preto. E ela mora em Votuporanga. Quem conhece Rio Preto sabe que é uma distância boa, né? É chão. Minha esposa foi antes para ajudar a cunhada. Eu estava com algumas coisas da igreja, não pude ir. E fui correndo para fazer aquele bate e volta. Fui no hospital, visitei ele. Ia dormir, passar outro dia e voltar para São Paulo, né? Dá umas 7, 8 horas de carro. Quando saí do hospital com a minha esposa, eu fui num restaurante, precisava dar algumas mensagens, o sinal de dados não estava funcionando, pedi para usar o Wi-Fi do restaurante. Tinha que fazer um cadastro, eu fiz o cadastro, não sabia, no meu Facebook apareceu que eu estava em Rio Preto no restaurante. No outro dia cedo eu acordo com uma ligação, umas 5 da manhã, um número enorme. A gente pensa que é até golpe. Uma ligação de Portugal. Quando eu atendo, ele falou: ô Darcy, é o Erlon, você lembra de mim? Eu falei: claro, um rapaz que estudou comigo no Senai quando eu tinha 17 anos. Ele falou: cara, você está em Rio Preto? Eu falei: tô. Ele falou: meu, você não faz um favor para mim? E eu, nesse intervalo, eu não tinha visto mais. Eu fui morar em Portugal. Eu falei: o que foi? Ele falou: cara, eu estou aqui em Portugal com a minha empresa, eu estou todo enrolado, eu não consigo voltar para o Brasil. E a minha mãe está internada num hospital em Rio Preto, ela está em coma há mais de 1 ano. E a única pessoa que tem aqui, lá, é minha irmã. Só que a minha irmã está envolvida com drogas, está com a vida doida, não me dá informação. Eu não sei como a minha mãe está. Será que você pode ir lá no hospital só se informar como ela está? Ele nem pediu para eu ir como pastor, como amigo, só ver um relatório. Eu falei: sim, me dá o nome do hospital, eu dou um jeito, eu passo lá. E aí quando ele me dá o nome do hospital, eu já vejo o mistério de Deus. É o mesmo hospital onde meu cunhado estava internado. Eu falei: passa o nome dela, eu vou passar e depois eu te ligo. Obrigado, amigo. Mas imagina a minha situação, e ver uma senhora
que há mais de 25 anos eu não a vi, em coma. Que visita você faz? Cheguei no hospital com a Raquel, procurei a enfermeira, falei, enfermeira, estou com uma situação assim, de uma pessoa em coma, eu nem sei a fisionomia dela ao certo, expliquei a situação. Você pode me ajudar? Ela falou, sim senhor, me passa o nome dela. Quando eu passo o nome, essa mulher arregalou o olho para mim e falou, corre, aconteceu algo louco, essa mulher acabou de sair de coma. E aí eu entrei no quarto com a Raquel, olhei para ela e falei, Dona Maria, a senhora lembra do Darcio que estudou Senai com seu filho? Ela começou a chorar. Eu falei assim, eu pensei que eu vim aqui fazer uma visita, mas Deus tem algo para fazer nesses dias. E se você quiser saber o final da história, compre o livro no final. Tá? Um livro é 40, os 3 são 100, são formas de você abençoar meu ministério. Amados, eu falo, é um investimento. Os 3 livros têm sido tremendos, são filhos que Deus tem me dado, que tem abençoado pessoas. Eu estava no encontro de pastores, um pastor de Mogi Mirim, ele falou, cara, eu fiz umas 4 pregações só com esse livro das festas. São inspirações que Deus tem dado. E se puder, no final do culto, a Raquel vai estar lá, vai ser bênção. Hebreus 9, 1 ao 4. Vamos à leitura do texto bíblico hoje. Uma palavra que Deus tem me dado. A partir do versículo 1, querido, pode ser? Hebreus 9, a partir do 1. Isso. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos e culto divino, e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente estava o candelabro, a mesa de pães da preposição, que se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, da qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Querido Deus, amado Pai, derrama teu poder, a tua glória, a tua graça. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar nessa manhã um pouco mais da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O livro de Hebreus é um livro fantástico, né? Porque ele traz à luz muitas coisas do Antigo Testamento. Então, Hebreus basicamente tem um pensamento paulino, onde as coisas do Antigo Testamento vão se revelando. Ele usa muito sombra, porque é como se fosse uma sombra, né? Quando você vê uma sombra, você não vê a realidade, mas você imagina o que é. Mas quando vem a luz e você consegue ver algo, te traz revelação completa. E nessa passagem ele está falando um pouco sobre o tabernáculo, mas nós vamos nos atentar à arca de Deus. Até no louvor foi ministrado a arca. E a arca aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E era o maior símbolo da presença de Deus. Então, a arca era o símbolo da presença de Deus. Quando nós falamos de adoração, muitas pessoas pensam que adorar é cantar louvores, e faz parte da adoração, mas não é adoração. A grande chave da adoração é carregar a presença de Deus. Fala, adoração é carregar a presença de Deus. Como o pastor Silvio pregou muito bem, mudança de território, lugares. Amado, aonde você estiver, você carrega a presença de Deus. Você muda ambientes. Eu sou velho, né? Então no meu tempo a gente ia para a igreja, as pessoas falavam assim, vamos para a igreja buscar a presença de Deus. Eu não vou para a igreja buscar a presença de Deus, porque eu já carrego essa presença. Então eu não vou buscar, eu vou levar a minha presença. E a minha presença, junto com a presença do meu irmão, vai se juntando, vai se somando, e a glória de Deus desce e os milagres acontecem. E essa arca era complicado, porque o sacerdote só podia uma vez ao ano ter acesso. Mas é interessante que quando nós falamos da arca, da presença, da bondade de Deus, ele fala dos 3 elementos, e nós vamos compartilhar hoje os 3 elementos da arca. Na arca tinha um maná,
tinha a vara de Arão e tinha as tábuas do mandamento. A arca era feita de um material chamado acácia. E a acácia era uma madeira muito comum em Israel e não tinha valor comercial nenhum. Grave isso, porque depois você vai entender onde eu quero chegar. Era algo que ninguém usava para quase nada, mas tinha um fator importante porque ela é usada na arca. No final eu vou falar. Primeira coisa, maná. O maná era a provisão de Deus no deserto. Então todo dia descia aquele alimento de Deus e alimentava o povo. Já imaginou que coisa linda, amado? Você acordar e já ver o seu sustento em Deus. Deus queria que aquele povo aprendesse a depender dele. Tanto que Deus, no sábado, dava 2 porções, porque o sábado era o dia de descanso. E interessante que em qualquer outro dia, se o povo tentasse guardar o pote, ele apodrecia, mas no sábado Deus permitia, para que aquele povo descansasse. Só 2 parênteses do descanso. Primeiro, é interessante isso. Quando você vai vendo a criação de Deus, né, Deus vai fazendo a criação numa ordem legal. Ele faz assim, ó, Deus fez luz, e separação entre luz e trevas. Para que tinha luz? A luz para que depois ele fizesse a terra, e fez a separação dos céus e da terra. E por que Deus fez a separação do céu e da terra? Para que tivesse vegetação. E para que tivesse vegetação? Para que os animais pudessem se alimentar dela. E por que teve os animais? Para que o homem pudesse vir e dominar os animais. Então a criação tem uma ordem lógica. Mas depois que o homem é criado, Deus faz o sábado. Fala para a pessoa, Deus é tão bom que o primeiro dia que Ele te deu é para você descansar. Olha como Deus é maravilhoso. O primeiro dia foi o descanso, para a gente aprender a confiar e depender dEle. Eu já fui adventista e sábado eu gosto de cor. Mas uma coisa eu quero falar para você. O descanso de Deus não está relacionado à questão física. A gente estava conversando no carro isso, amor. Quem já está com muito problema, você dorme a noite toda, mas acorda cansado. Porque se você está preocupado, o descanso não é para cansaço. O descanso é para você relaxar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Entender que Deus cuida de nós. E Jesus usa o maná na menção da oração do Pai Nosso. Quando Jesus está falando assim, o pão nosso de cada dia nos dai, uma referência ao maná, que era o pão dos céus. Jesus usou isso como exemplo do cuidado de Deus. Então o maná, o primeiro símbolo, era símbolo da provisão de Deus. Repita comigo, maná, provisão de Deus. Amado, eu quero declarar na sua vida, não faltará a provisão de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Só que a Bíblia trabalha com esses antagonismos, com essa dicotomia. Porque esse povo, em números, eles falam assim para Moisés, não queremos mais esse pão maldito. Olha que loucura, eles amaldiçoam aquilo que Deus dava para eles. Porque a Bíblia trabalha com essa coisa. Quando eu falo, por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Porque, vou dar um exemplo, a volta de Jesus vai ser dia de alegria ou de tristeza? Alegria para alguns, mas tristeza para outros. Já imaginou você chegar domingo da manhã aqui? Meu, cadê a galera me dando boa-vinda? Cadê o pastor Silvio? Sumiu todo mundo. Aí você vai ver aquele irmão que é perturbado também. Rapaz, só ficou nós dois. Bem que eu sabia que um dia eu seria o pastor dessa igreja.
Então ela trabalha com isso. A volta de Jesus vai ser alegria para muitos, mas para quem ficar, amado, vai ser uma tristeza tremenda. Por isso que a Bíblia fala, bodas do Cordeiro, festa, mas é o dia da ira. Para uns vai ser libertador, para outros vai ser prisão. Então o maná representava ao mesmo tempo a provisão de Deus, mas representava a ingratidão do povo. Ele era símbolo que o povo foi ingrato com Deus. Amado, nunca seja ingrato com Deus. Eu olho para a minha vida, mas eu caí da igreja, 8,5 metros de altura, caí sentado. A minha vértebra L2 esmigalhou e eu fiquei paralítico. A Célia e Fernanda acompanharam o processo muito. Os médicos falaram que eu nunca mais voltaria a andar. Da cintura para baixo, nenhuma sensibilidade. A única coisa que eu tinha era uma palavra de Deus. Amado, hoje eu ando, hoje eu caminho, hoje eu estou aqui. Amado, hoje eu escrevo livros. Como eu posso ser ingrato com um Deus desse? Sabe qual é o nosso mal? O ser humano tem 2 defeitos de não ser grato. O primeiro, ele olha muito pelo que ele não tem, e esquece de orar para aquilo que ele tem. Eu estava ministrando, pastor Silva, até para pastores, eu vou usar pastores de exemplo, né? Às vezes a gente vai lá, igual o senhor foi para o Carlito e vê o congresso, tem pastor que está lá feliz, olha para o Carlito, meu Deus, como ele é grande, como eu sou pequeno. Ele não tem a visão correta. Meu Deus, ele é grande e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Mas obrigado, Deus, pelo que o Senhor já me deu, um povo abençoado, uma igreja abençoada. Então às vezes a gente vai na vida assim, você vai lá, compra uma TV, seu marido, uma TV de 40 e 50 polegadas. Aí você está toda feliz com a sua TV de 50. Aí você vai na casa da sua cunhada, que não é crente, ela está com uma TV de 70. Aí em vez de você ficar feliz com o que você tem, você fique feliz com aquilo que você não tem. Amado, tudo é graça de Deus na sua vida, amém? Agradeça pela saúde, agradeça pelo marido, agradeça pela família, agradeça por tudo aquilo que Deus tem dado na sua vida. Tenha um coração grato. Segundo, no ser humano há algo que quanto mais nós temos, mais nós queremos. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que Salomão dizia que já tudo é vaidade. Vou dar um exemplo bem simples, eu dou sempre na igreja. Quando uma mulher está meio na prova, que perfume que ela usa? Avon. E é cheiroso o Avon. Ainda põe água para render mais. Aí começa a ganhar um dinheirinho, já vai para onde? Vai para o Natura. Aí daqui a pouco começa a ganhar mais dinheiro, o Natura não é tão cheiroso, já quer ir para o Boticário. E o Boticário, já quero ir para um importado. Então assim, se a gente olhar na nossa natureza, nós sempre vamos querer algo mais. E isso não é mal. O mal é eu querer isso e esquecer de ser grato por aquilo que Deus me deu. Então eu tenho que olhar para a minha vida, obrigado Deus, já estou feliz, mas eu quero mais. Porque quando você está alegre e contente com aquilo que Deus dá, você está pronto para passar para outra fase. Então olhe para a sua vida e fala, Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Olha que privilégio. Sei que tem um monte de galera aqui que esse horário estava voltando da balada de ressaca duro. E hoje você está aqui, servindo e adorando a Deus. Segundo elemento, vara. A vara de Arão que floresceu. Essa vara é interessante se você ler na Bíblia. Sabia que é a mesma vara de Moisés? É a mesma. A Bíblia deixa claro. Não é aquela que Moisés transformou em serpente, que Moisés abriu o mar vermelho. Então aquela vara era o símbolo da autoridade de Deus. Quando Moisés pergunta a Deus, como eu vou falar com o faraó? Deus fala, pega essa vara e começa os milagres. Então a vara era o símbolo que Deus escolheu Moisés para uma obra. Era símbolo do governo de Deus. Era símbolo da direção de Deus.
E é muito interessante isso, por quê? Qual é o contexto da vara de Arão? Primeiro veio Coré, depois veio Datã, Abirão, On, e começaram a questionar quem era Moisés para liderar o povo, que eles também foram escolhidos. E Deus fala, todo mundo traga a sua vara, e a vara que florescer, esse sim é o meu escolhido. E só a vara de Arão floresce. Então, o segundo elemento, olha que coisa interessante, depois eu vou falar um pouco sobre isso, rebeldia. Ela simbolizava a escolha de Deus, o governo de Deus, a liderança de Deus. Repita comigo, vara, governo de Deus. Mas vara, rebeldia do povo. Amado, nunca se rebele contra quem Deus escolheu na sua vida, amém? Por que Deus escolheu o pastor Silvio aqui? Foi Deus. Ele escolhe alguns. Eu adoro o pastor Silvio como o bispo Daniel. É só amigão do Daniel. Quando ele fala do Silvio, ele fala ainda Silvinho. Porque para o Daniel ele é um filho. E eu vejo admiração e respeito do pastor Silvio em relação ao Daniel. Isso traz bênção, proteção e prosperidade, amém? Porque muitas vezes a gente começa a se achar que é maior. Olha, se puder pôr aqui João 13, acho que é versículo 2 ou 3, no telão aqui para mim. Olha que coisa louca, eu vou falar um pouco sobre rebeldia. Isso até no natural, já percebeu? Vamos supor, você tem uma filha, ela começa a namorar um rapaz direitinho, e os pais gostam dele, e aí se casam certo. O que acontece com esse casal? Voa. Pega uma filha que começa a namorar um cara que é mala, a mãe não gosta, o pai não gosta, e ela bate no peito e vai morar junto. O que acontece com essa família? Não sai do lugar, porque se rebelou contra aquele que Deus colocou. Tem um ditado antigo, né? Lembra? Praga de mãe? Pega ou não pega? Por quê? Porque mãe é uma autoridade. E se mãe falou, acontece. Bênção espiritual, pastor aqui, quando o pastor libera uma palavra e você crê, derrama. Versículo 3, querido, para mim. Exatamente. João 3 diz assim, sabendo que o pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Qual é o contexto dessa história? É quando Jesus lava o pé dos discípulos, e está a briga de todos por quem é o maior, quem vai sentar à direita, quem vai sentar na esquerda, quem é o cara. E aí Jesus vem. Mas a introdução dessa história, Jesus sabia o que o pai tinha confiado, da onde ele vinha e da onde ele ia. Por que Jesus poderia lavar os pés dos discípulos? Primeiro, fala assim, ele sabia de onde ele veio. Amado, você sabe de onde você veio? Eu vim do Itaí Paulista lá, Zona Leste, final do Itaí Paulista. A maioria dos meus amigos morreram, viraram bandido, não estudaram. Eu era um ninguém, um Zé Mané. Tinha tudo para dar errado. E um dia Deus me escolheu, amém? E usou pessoas para me ajudar. Por isso que é importante eu entender de onde eu vim. Porque eu só estou aqui hoje porque pessoas investiram na minha vida, amém? Alguém me evangelizou, alguém me chamou para ir para o encontro, alguém orou por mim, alguém intercedeu por mim, alguém me ajudou. Saber de onde vem é importante, amados, porque aí não deixa a gente ser ingrato com as pessoas que foram plataformas da nossa vida. O pastor Silvio me apresentou o pai dele, que coisa linda. E ele só é isso hoje por causa do pai dele. Caráter, disposição, integridade. Eu perdi meu pai e minha mãe, que saudade. Minha velhinha tinha a 4ª série, uma das pessoas mais sábias que eu conheci. E eu devo muito a ela. Estava com meus amigos lá, ela ia na rua me bater para ir para a escola. E ela falava, filho, eu não estudei, mas você vai estudar. A única coisa que eu posso te dar, não vou poder te dar riqueza nenhuma, mas você vai estudar. Eu só sou isso
Porque lá quando era um menino, teve alguém. Meu pai, sabe que o meu nome é Darcio? Isso está no meu novo livro. Olha a loucura. Na minha família era assim: Dilma, Giovanni, Denilson, Devanildo, nordestino, só podia dar com D. Ainda era supersticioso, aí deram o nome de Marlene e numa morreu recém-nascida. Falou, não pode, tem que ser com D. E o meu nome ia ser Douglas. Aí meu pai estava no hospital, e não era crente ainda, hein? Ele estava no hospital, e aí na hora do parto chamaram o doutor Darcio, compareça. Meu pai pensou e falou, Darcio começa com D, e esse é meu último filho, ele vai ser alguém importante, eu vou dar esse nome. Nem falou para minha mãe, quase apanha. Eu gosto do meu nome, mas ele na simplicidade já profetizou algo na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Lembra de onde você veio, amado. Segundo, ele sabia o que fazia. Todas as coisas. Eu tenho que estar feliz com o que eu estou fazendo. Amado, eu falo de coração. Eu sou pastor presidente há 20 anos. Mas se eu pudesse escolher, eu seria pastor vice. Porque você está na frente de uma obra, é tanta luta, amado, é tanto B.O., é tanta batalha. Tem pessoas que pensam que pastor é pregar aqui. Fala, pastor, se pregar aqui é o mais fácil de tudo. A batalha espiritual, a luta, as coisas, e às vezes a gente quer algo sem saber as consequências. Se Deus te escolheu, amado, é a maior bênção de Deus, mas não queira fazer na tua força. Deixa Deus fazer no momento certo. E se contente com o que você tem feito. Jesus estava contente. Eu tenho feito aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sou líder de célula. Eu sou líder da célula mais abençoada dessa igreja. Sabe, você se satisfazer e saber o que eu tenho feito é importante. E o último, Jesus sabia para onde ia. É igual Davi, foi cantado sobre Davi. Por que Davi nunca precisou matar Saul? Porque Davi sabia, se um dia for para ser rei, não é na minha força, é Deus que vai me colocar. Se você tem promessa de Deus na sua vida, amado, você não precisa passar perna em ninguém, você não precisa atropelar. Simplesmente continue firme, fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, esperando no Senhor, e vai acontecer, porque Deus cumpre as suas promessas. Se agarre, nunca se rebele, seja submisso, coloque teu coração em servir, e quanto mais servo, mais alto você será no reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que a vara simbolizava o governo perfeito de Deus, a escolha de Deus simbolizava a rebeldia do povo. Terceiro elemento, as tábuas da aliança. Deus deu a Moisés, o povo vivendo do Egito perdido, e Deus queria dar suas leis. E cuidado, amados, principalmente tem tanta gente falando tanta besteira contra a Bíblia, que o Antigo Testamento nos serve, que... Amado, a palavra de Deus é perfeita, amém? Eu estava pregando uma série na igreja, Salmo 22, 23 e 24. Terminei essa semana passada. Salmo 22, você vai ver, Davi está falando de Jesus como o Cordeiro de Deus. Tanto que Jesus usa, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Salmo 23, Davi está falando, Deus é o bom pastor. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. Salmo 24 fala, Deus é o Criador de todas as coisas. João fala, tudo foi feito por Ele. Eu estava falando, Davi, há 1000 anos atrás de Cristo vir na terra, ele fala, Salmo 22, porque eu tenho que adorar a Deus? Porque Ele morreu por mim. No Salmo 23, Davi está falando, porque eu tenho que adorar a Deus? Porque Ele é o pastor que cuida de mim. Salmo 24, porque eu tenho que adorar a Deus? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Olha como a Bíblia é perfeita, linda. Então quando Deus dá um mandamento, uma ordem, não é porque Deus nos quer proibir, Deus quer nos proteger. Então, da mesma forma, qual a diferença do Antigo do Novo? A diferença do Antigo é a tomada. Quem tem filho pequeno sabe o que o seu filho quer fazer com a tomada? Colocar o dedo.
Mas ele sempre diz, ó, filho, você não pode colocar o dedo porque passa aqui uma corrente alternada. E quando o seu corpo faz aterramento, e aí ele vai atrair, quando a energia passar pelo seu corpo, vai dar uma descarga elétrica que vai gerar uma dor profunda. Enquanto você está falando isso, você já está tomando choque. O que você fala para o seu filho? Não pode. Pronto. Então o Antigo Testamento, muitas vezes Deus vai falar, não pode, porque o povo não estava preparado. Mas quando a gente começa a entender a Bíblia, olha que coisa linda. Só 2 exemplos de como a Bíblia é perfeita. Um espiritual e natural. Espiritual, vou dar um exemplo. Deus manda a gente amar Ele sobre todas as coisas. Fala para o seu lado, Deus ama, você tanto, que manda você amá-lo sobre todas as coisas. É o mandamento mais importante da Bíblia. Mas por que Deus manda a gente amar Ele? Se Deus é autossuficiente. Você acha que amar Deus faz bem para Deus ou para você? Você acha que Deus é vaidoso? Não. Todo mundo tem que me amar? Não. Você acha que Deus fica deprimido? Ai, Jesus, ó, o João não me ama. Porque amar a Deus não faz bem para Deus, faz bem para nós. Porque se eu não amar Deus, eu vou amar as outras coisas. Por isso que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu amo a Deus, tudo é acrescentado. Mas se eu não amo a Deus, eu vou ficar numa busca louca pelas coisas. E a busca pelas coisas vai me trazendo um vazio cada vez maior. Então eu vou amar dinheiro, eu vou amar prostituição, eu vou amar poder. Por isso que às vezes a gente vê na TV aquele pessoa rica, famosa, morrendo, se suicidando. Você fala, meu, mas ele tinha tudo. Ele não tinha nada, porque ele não tinha Deus na vida dele. Então quando Deus manda a gente amá-lo, não é para o bem de Deus, é para o nosso próprio bem. Esse dia eu estava subindo com a minha esposa, ouvindo um podcast não cristão, de uma psicóloga. Estava um neurocirurgião, e o cara se diz sem religião. Olha o que ele falou, olha que coisa linda. Que tem testes nos Estados Unidos que já comprovaram que quando uma pessoa ora pelo menos 8 minutos por dia, o seu nível de inteligência cresce, porque ativa uma área do cérebro que dá inteligência. E ele falou, não sou cristão, mas para todo meu paciente eu receito que ore pelo menos 8 horas por dia. Aí você ora e Deus fala assim, além de ser abençoado, você vai ficar mais inteligente, amado. Então, amado, se você se acha burrinho, começa a orar mais. Por isso que você descobre algumas coisas loucas, né? Só ir para a parte final. Acho que pregou aqui esses dias o apóstolo Edibaldo, né? O apóstolo Edibaldo não tem a 4ª série. Mas pensa num homem inteligente e sábio que conhece a palavra de Deus. Tem uma igreja enorme lá na Imperador, amigo pessoal. Você fala, meu, mas o cara não estudou. Mas conforme ele vai buscando a Deus, Deus vai dando uma inteligência que supera muitos doutores. Então todos os mandamentos da Bíblia não fazem bem para Deus, fazem bem para nós. Último exemplo. Está no novo livro, é spoiler, hein? Revelação que Deus me deu. Tinha uma passagem na Bíblia que eu ficava muito inquieto. Quando Abraão dá dízimo para Melquisedeque, eu sempre li e falo, mas tem alguma coisa nisso. Eu estou escrevendo um livro sobre prosperidade. E aí me veio uma luz de Deus. Porque tem um princípio na Bíblia que se chama primeira menção. O que é a primeira menção? Se você quer entender um assunto na Bíblia, você vê a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia, porque dessa explicação vai ajudar no decorrer. E olha que coisa louca. A primeira vez que a Bíblia fala de dízimo é nessa passagem. E a primeira vez que a Bíblia fala de ceia é nessa mesma passagem. Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão, e Abraão entrega dízimos. Mas é a coisa mais louca. Eu fui estudar a história disso.
Tem 2 irmãos aqui, abençoados para me ajudar aqui? 2 voluntários, eu gosto de fazer que a gente grava. Ah, já veio aqui, ó. Vem aqui, irmão. Você é Melquisedeque e você é Abraão. Olha que coisa linda. Um costume antigo é assim: você só oferecia pão e vinho para pessoas que você queria ter aliança. Então, quando Melquisedeque chega para Abraão e oferece pão e vinho, ele está falando assim: Abraão, você é muito bem-vindo em meu reino. Eu quero ter aliança com você. Só que era um costume antigo. O dízimo era símbolo de senhorio. E Abraão fala: muito obrigado, Melquisedeque, eu aceito. Mas eu reconheço que quem é senhor desse reino é você. E eu me submeto ao seu governo. Amados, quais as 2 coisas que a gente faz todos os meses na igreja? Dízimo e a ceia. Por que Deus deixou isso até hoje? Porque todo dia que você vê cear, não é o pastor, não é o obreiro, é o próprio Jesus que está falando assim: você é bem-vindo em meu reino. Toda vez que você pega o pão e vinho, é como se Jesus falasse: você é muito bem-vindo em meu reino, eu tenho aliança com você. Mas quando você devolve, você está falando: Jesus, eu aceito esse convite, mas eu declaro e reconheço que Tu é o Senhor da minha vida, e eu me submeto a Ti. Amém? Pode colocar, obrigado. Dízimo não é você dar para Deus a proteção, você se submeter a Deus. Mas ao mesmo tempo que a lei apontava para Deus, para a sua palavra, o povo fez o que com a lei? O povo desobedeceu, quebrou a aliança. Então a gente tem uma arca, agora vamos entender onde eu quero chegar. Feita de acácia, um material qualquer. Sabe o que essa arca simbolizava? Cada um de nós. Algo sem valor. E o que cada um de nós carrega na nossa essência sem Deus? Ingratidão, rebeldia e desobediência. É a natureza do homem. É ou não é? Quem tem filho pequeno sabe. Você ensina coisa errada, ele aprende a fazer birra, aprende a ser rebelde, aprende a dominar. Se você não pôr limite no seu filho, hoje a gente vive na geração dos reizinhos, né? Eu lembro que eu ia com a minha mãe numa casa, não precisa nem, que era a época que não podia nem comer. A pessoa oferecia: você quer bolo? Você ficava olhando para sua mãe, morrendo de vontade. Porque se você pegasse sem a ordem dela, o couro comia. Hoje, chegava visita em casa, eu lembro assim, a minha mãe não precisava falar, ela só olhava. E o olhar fulminava. Hoje a mãe olha, a mãe grita, e a criança bate na cara. Porque é a natureza, se não for controlada. Mas vamos voltar. Então aquela arca continha ingratidão, o símbolo da ingratidão, o símbolo da rebeldia e o símbolo da desobediência, que era o ser humano. Por isso que fala Hebreus que era a sombra. Aquela arca simbolizava cada um de nós. Agora você vai entender o que acontecia quando alguém tocava na arca. Morria. Porque eu sem Deus, contendo isso, aonde eu toco, a morte. E são 3 elementos, porque o homem é corpo, alma e espírito. O homem no corpo foi ingrato com Deus. O homem na alma foi rebelde com Deus. E o homem no espírito foi desobediente com Deus. Coisa louca, né? Mas olha como Deus é sábio. Na tampa da arca, na arca era colocada uma tampa. E nessa tampa era colocado sangue do cordeiro.
E por que era colocada a tampa? Era como se, a partir do momento que o sangue de Jesus estivesse sobre aquela arca, Deus não visse o que estava dentro. Era como se fosse uma barreira. Amado, um dia Jesus veio e morreu por mim, por você, e colocou o sangue sobre nossas vidas, e todo o pecado que estava dentro de nós, Deus apagou, cobriu e nos deu uma nova oportunidade. O sangue de Jesus veio e nos cobre. Mas a arca tem um outro simbolismo. Aquela madeira que tinha valor nenhum era revestida de ouro. Imagina um pedaço de madeira velha, ninguém quer, mas se você souber que aquela madeira está revestida de ouro, quanto que ela vale? Simboliza, a tampa simboliza a obra de Jesus, o sangue. O ouro simboliza o que Deus faz conosco. Pega pessoas sem valor e nos reveste da sua glória, da sua realeza, do seu poder. E a partir desse momento, eu passo a valer muito. O meu valor é inestimável, não pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho, a glória de Deus sobre minha vida. Ele nos reveste de ouro, autoridade, poder, graça, realeza. É a obra de Deus. Mas sabe por que era escolhida a cássia, sem ter valor nenhum? O ponto de fusão do ouro é aproximadamente 1.200 graus Celsius. É muito quente. Então imagina, se você colocar uma madeira nessa temperatura e esfriar, o que acontece com a madeira? Vai apodrecer. Então as outras madeiras nobres apodreciam. Só que a cássia tinha uma coisa especial nela. Quando era submetida a altas temperaturas, ela produzia um óleo. E esse óleo a conservava de apodrecer. O que é o óleo na Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Porque Deus pega algo sem valor, cobre os pecados, reveste de realeza. Mas se não tiver o Espírito Santo, eu me perco no processo. E o Espírito Santo me conserva e me permite permanecer puro para Deus. Então aquela arca que era para ser o símbolo da rebeldia, o símbolo da ingratidão, o símbolo da desobediência, passa agora a ser o símbolo da presença de Deus. Eu e você, que não éramos nada, não tínhamos valor nenhum, Jesus colocou o sangue, Deus manifestou a glória e nos encheu do Espírito, e nós passamos a carregar a presença do Pai. Se coloque de pé. E aquela arca, se o povo estava em guerra, levava a arca, Israel vencia a guerra. Aquela arca foi para a casa de Obed-Edom, e aquela casa começou a prosperar. Aquela arca fazia milagres e maravilhas. E eu quero declarar que quando o Hebreus quer dizer, amado, você nos dias de hoje é a arca de Deus. Você carrega a presença do Pai aonde você está. E aonde você está, aonde eu estou, é manifesto a presença de Deus. Milagres acontecem, poder, maravilha. Talvez muitas vezes o diabo quer falar para você: você não tem valor nenhum, você não presta, você fez isso, você fala, eu fiz sim, mas um dia foi tampado, o sangue de Jesus veio sobre minha vida, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e eu sou homem e mulher de Deus, cheio da presença. Deus te delegou e delegou a mim uma autoridade para mudar lugares, mudar ruas, mudar ambiente, porque você carrega a presença de Deus. Que privilégio, meu amado. Aquela madeira de acácia que não tinha valor nenhum, se torna um objeto valioso e precioso. Você é precioso para Deus.
Porque você carrega a glória de Deus, porque você carrega a presença de Deus. Amado, onde a presença de Deus está, o ambiente se muda, não há limite. Então vamos fazer 2 orações. A primeira pela presença de Deus aqui. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a glorificar, começa a abençoar, começa a declarar, cheio da presença, cheio do poder, cheio da glória de Deus sobre a sua vida. Olá, betubirai, betubirai, betubirai. Olá, betubirai, betubirai, betubirai. Olá, lá, 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 lá. Manifesta a tua glória, Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua presença nesse lugar. Nós queremos, Pai, ser cheios da tua glória cada vez mais, cheios da tua presença, Pai, entendendo o processo, o propósito, a vida abundante que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos encha cada vez mais, Pai, da tua glória, da tua presença. Sopra, Espírito Santo, sopra nesse lugar, vai nos enchendo, vai derramando sobre nossas vidas, Pai, o teu poder, o bálsamo da tua cura. Pai, que eu possa entender que eu sou cheio da tua glória, que o Senhor me revestiu da sua realeza, que eu sou filho de Deus, que o meu passado não importa, que o que eu fiz não importa, porque o Senhor fez novas todas as coisas, e o teu projeto e o teu propósito vai se cumprir na minha vida. Derrama a tua bênção, derrama o teu poder, derrama a tua glória sobre a minha vida. Eu quero ser cheio da tua presença, do teu amor. Mais uma oração. Sentindo meu espírito. Até hoje eu tenho um apóstolo João Staub. É o meu pai espiritual. Eu não faço nada sem a bênção dele, porque eu reconheço que ele foi enviado por Deus como uma fonte de bênção na minha vida. Entendeu quando a gente tem essa relação madura? Porque todo pai quer que o filho vá aonde ele não foi. Eu sei que aqui é uma igreja de amor, de comunhão, dá para perceber o espírito de unidade. Eu sei que você tem aqui talvez o seu pai, a sua mãe, você tem seu líder, você tem seu supervisor, você tem o seu pastor, mas a pessoa que te levou para Cristo, se você tem aqui hoje uma pessoa que é autoridade na sua vida, eu queria que você fosse para ela e falava: eu reconheço que você é uma autoridade na minha vida. E você fala: ore e me abençoe.
E você que é autoridade, comece a abençoar essa vida, declarando que ele será como um flecha e que vai alcançar o destino em Deus. Que ele é a arca cheio da presença de Deus e você vai lançá-lo ao destino que Deus preparou. Porque quando nós estamos carregados da presença de Deus, amados, aonde nós vamos, nós fazemos a diferença. Então nesse momento, enquanto o louvor é ministrado, cesse seu lugar, procure essa pessoa que você reconhece aqui nesse ambiente, que é uma autoridade na sua vida. Olhe para ela e fale: eu reconheço que você é uma autoridade na minha vida, e eu quero que você ore por mim e que você me abençoe. Eu quero ser lançado